Então, Dona Maria, a senhora tem uma enxaqueca que ela está frequente, né? Está vindo 1, 2 vezes por semana. Então, você vai precisar tomar um remédio, vou prescrever um remédio, que é um antidepressivo, para poder controlar essa sua enxaqueca. E aí, quantas vezes vocês já ouviram isso de um médico que você vai precisar tomar um remédio que é antidepressivo para tratar a sua enxaqueca ou outro tipo de dor de cabeça? Poxa vida, na mesma hora as pessoas pensam assim: como assim esse médico tá doido? Como é que ele vai me prescrever um antidepressivo para controlar a dor de cabeça se eu não tenho depressão ou se eu não tenho ansiedade? E aí fica aquele questionamento, né? E até assim, as pessoas perguntam: ô fulano, ciclano, esse tratamento está errado, né? Você não pode tomar antidepressivo para dor de cabeça. Então é um tema muito frequente na nossa rotina e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Antes de continuar, eu gostaria de te convidar a você curtir aí esse vídeo e começar a seguir, ajudar nesse trabalho, porque a gente sabe que quanto mais engajamento, quanto mais pessoas seguindo, mais os vídeos são distribuídos para quem pesquisa lá no YouTube. Então me segue, compartilha com outras pessoas também que você sabe que sofre com dores de cabeça, que com certeza vai ajudá-la. O conhecimento é uma das ferramentas que ajuda a libertar a pessoa do sofrimento, da dor, e isso você vai contribuir muito com essas pessoas com quem você vai estar compartilhando o vídeo, tá bom? Sejam bem-vindos, eu sou Paulo Faro, sou neurologista. Sejam bem-vindos, eu sou Paulo Faro, sou neurologista, especialista em dores de cabeça, e você está aqui em meu canal, onde você vai aprender bastante sobre tudo que diz respeito ao mundo das dores de cabeça. Vamos lá. É um tema bem bacana de se conversar, existe muito preconceito sobre isso. As pessoas ficam pensando: poxa vida, prescrever antidepressivo, velho, para quem sofre com dor de cabeça, esse médico não sabe o que está fazendo. Ele acha que eu sou depressivo, por isso que minha dor de cabeça precisa ser tratada com antidepressivo, eu sou ansioso, ele está achando que minha dor é uma dor emocional e tal. Sempre fica isso na cabeça das pessoas. Só que, pessoal, nesse vídeo eu vou desconstruir essa ideia. Eu quero desconstruir isso da cabeça de vocês para que de uma vez por todas não haja preconceito, vocês se sintam à vontade para se tratar, para receber o tratamento, né? Eu falo para o paciente que o paciente ele precisa se permitir tratar pelo profissional. Se ele não se permitir, não adianta, né? Não confia e tal, e o tratamento não vai adiante, não vai melhorar. Então, tem que permitir se tratar. Mas eu sei que esse se permitir tratar também passa pelo conhecimento do porquê que ele tem aquele diagnóstico, do porquê que está sendo prescrito um determinado medicamento. E é isso que eu vou explicar para vocês. Então vamos lá, vamos retomar umas coisinhas assim, um conhecimento básico. É necessário entender que até 1 ano e 1 mês no Brasil, até fevereiro de 2020, não havia no mercado brasileiro nenhuma medicação específica criada para enxaqueca. Até então, nós prescrevíamos medicamentos que eu brinco dizendo que pegávamos emprestado de outras áreas, como antidepressivos, anticonvulsivantes, antivertiginosos, várias outras medicações que foram criados para tratar outros problemas e no decorrer do tempo nós vimos que ajudava na enxaqueca e por isso nós utilizamos. Aí a partir de março de 2020 foram lançados os anticorpos monoclonais, anti-CGRP, que foi a primeira classe de medicamentos criada para tratamento preventivo da enxaqueca, e a coisa muda um pouquinho. Só que por causa disso, não quer dizer que a gente vai deixar de prescrever aqueles medicamentos já clássicos, né, para profilaxia da enxaqueca. Muito pelo contrário, continuamos usando muito bem e eles continuam sendo eficazes. O que é que vocês precisam saber, pessoal? Primeiro de tudo, se dá o nome para uma classe assim, com o fim de uniformizar um determinado grupo de medicações que tem uma atuação em algumas substâncias ou neurotransmissores específicos. No caso dos antidepressivos, nós temos 2 neurotransmissores que são os principais alvos de toda essa classe, que são a serotonina e a noradrenalina. Então, esses são os nossos principais alvos
a utilizar um antidepressivo, porque a classe está proposta para isso. São essas substâncias que vão atuar principalmente nos transtornos mentais. Entendam, depressão e ansiedade, mas também tem outros receptores, como o receptor histamínico, muscarínico, dopaminérgico, tem outras coisas onde os antidepressivos vão agir, só que de maneira universal, serotonina e noradrenalina. Aí a gente pensa, poxa, certo, tudo bem, e aí, né? E aí é que na enxaqueca, nós também temos um envolvimento de vários neuropeptídeos, de várias substâncias que atuam no sistema nervoso central e periférico e que estão fazendo parte do mecanismo da doença enxaqueca. E algumas dessas substâncias são serotonina e noradrenalina. Opa, daí já existe um link. Então, as substâncias onde há problema, né? No paciente com enxaqueca, serotonina e noradrenalina são as substâncias onde atuam os antidepressivos. Então, existe uma relação. Então, pode existir aí um mecanismo de ação das drogas antidepressivas nos pacientes com enxaqueca. Opa, isso aí muda tudo. Então, é por isso que no decorrer dos anos, os antidepressivos são uma das principais classes terapêuticas para a prevenção da enxaqueca. É essa a explicação. O que vocês têm que tirar da cabeça é todo o preconceito. Não tem porquê. Vou dar um exemplo simples. Se o nome da classe fosse anti-enxaquecoso, fossem medicações anti-enxaquecosas, eu duvido que alguém não ia tratar, que alguém não ia querer utilizar essa medicação. Mas quando se fala, é um antidepressivo, a pessoa já vai dizer, não, eu vou tomar antidepressivo? Por que eu vou tomar antidepressivo? Porque eu não tenho depressão e tal. Então, pessoal, tira isso da cabeça. A gente não prescreve por causa disso, porque tem depressão e ansiedade. A gente prescreve porque essas substâncias atuam diretamente na doença enxaqueca. Esse é o primeiro passo. Segundo, nós sabemos que há uma associação muito grande, estupidamente grande, entre transtornos mentais e enxaqueca. Entendam transtornos mentais principalmente como transtorno de ansiedade e transtorno depressivo. Então, aí há um outro viés, um outro caminho. Então, eu posso prescrever uma medicação antidepressiva e essa medicação pode ajudar no paciente que tem enxaqueca e que também tem algum transtorno mental. Isso é excelente, porque ao invés de eu prescrever para esse paciente um antidepressivo para tratar a ansiedade ou a depressão, mais uma outra medicação para tratar a enxaqueca, eu posso escolher alguns antidepressivos, e isso é interessante saber que não são todos os antidepressivos que atuam na enxaqueca, então eu posso escrever alguns antidepressivos que atuam nas duas doenças, ansiedade, depressão e enxaqueca. Então eu posso tratar o paciente com um remédio, aquela regrinha que com uma cajadada eu mato 2 coelhos. Então isso aí se aplica muito bem. E não apenas para os pacientes que têm transtornos mentais, mas tem antidepressivos que também possuem um efeito sedativo e que ajuda a controlar o sono, a insônia da pessoa. Então serve para aqueles pacientes com enxaqueca e insônia. Tem aqueles pacientes que têm dificuldade para engordar ou querem engordar. Tem antidepressivos que também ajudam na enxaqueca, que ajudam a aumentar o apetite. Então a gente pode utilizar aí, são várias opções que a gente pode utilizar no dia a dia. Mas a mensagem principal que eu quero trazer para vocês é: não precisa existir preconceito. Você tendo segurança no profissional, entendendo por que ele está prescrevendo aquela medicação, pode utilizar sem problemas. E efeitos colaterais, eles são possíveis de acontecer em qualquer paciente. A gente brinca dizendo que tem gente que toma leite e passa mal, quanto mais remédio. Então, os efeitos colaterais eles não são apenas de antidepressivos, pode ser de qualquer um, até dos remédios específicos criados para enxaqueca. Então, o que eu quero é tirar o preconceito da cabeça de vocês, para que vocês se deixem tratar, se permitam tratar, inclusive com antidepressivos, quando bem prescritos para o paciente, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida. Se ainda não me segue, começa a seguir
contribua com esse trabalho, compartilhe com outras pessoas para terem mais conhecimento e semanalmente vocês vão receber mais vídeo, tá bom? Aquele abraço, até a próxima!